recordar algo. Acho que agora foi. Então, iniciamos dizendo, mais uma vez, dando as boas-vindas a vocês. Muito grato por essa parceria, muito grato principalmente pela dedicação, o esforço de vocês em aplicar esse conteúdo da Abre e principalmente por trazerem, né, por comprarem essa ideia de uma cultura educacional nesse processo de profissionalização. Não é algo mais flexível, né? A gente está falando aqui, puxa, citamos então nosso papo informal, citando ali algumas questões de outras entidades, de outros tipos de formação, que acabam sendo, ou talvez, vamos lá, um modelo mais tradicional de educação, muito mais semelhante do espaço escolar, ou sem muita abertura para o jovem, né? É só um processo de ensino. Quem lembra de nossos encontros, né, de nossas reuniões anteriores, nós não é lei de ensino. A lei do ensino é na educação. Vai para a escola, a nossa é lei da aprendizagem, então é um processo diferente. E vocês, como educadores, entendendo, tendo essa percepção, o que os jovens falam valida, ou pelo menos reconhece, aquilo que vocês estão aplicando em sala de aula. Então, nos deixa muito felizes e muito contentes. Bom, nessa manhã, além das boas-vindas, citar para vocês breve informe só sobre as outras unidades, de como estamos nos encaminhando, pedir o comentário sobre as turmas, né? Eu acho que falando brevemente com o Edson, com a Marilda, mas que agora possam trazer esse relato, né, mais direcionado, como a gente sempre faz. Vou destacar os 2 planos de aula. Edson está no 83, eu acho que você já aplicou na terça e vai aplicar agora a sexta, né? Hoje é terça. Então hoje. Opa! Tá. Desculpa. É que a noite foi longa, eu comentei, minha mãe está hospitalizada e hoje eu que estava lá à noite com ela, então vai estar dando curto-circuito de vez em quando. Então hoje você deve estar aplicando o encontro número 83. Isso. E o Paulo vai estar com o 38, é isso, Paulo? Próxima sexta-feira, eu acho, que é a história do trabalho no Brasil. Então eu separei os dois para fazer aquele breve comentário. Também, como solicitado, disse que na última reunião íamos começar a escutá-los um pouquinho mais, e aí convidei o Edson, né, para ele falar um pouquinho da experiência dele, do que foi entrar aí na aprendizagem, esse processo, desafios, potencialidades, ele como educador, toda a bagagem que ele traz e aquilo que é semelhante na aprendizagem, aquilo que ele precisou também como educador, né, no seu processo, no seu desejo de aprender também, adaptar algumas ações. Então nós vamos escutar também o Edson um pouquinho e deixo aquela mensagem final. Essa deve ser nossa 1 horinha de papo. Daniel, desculpa, eu fui clicar no microfone para falar com você e eu apertei para desligar. Não. A aula é 38 mesmo. Eu entendi que você foi correr para ver que aula é ela. Não, tô brincando. É a 38. Tô brincando. Bom, mas gostaria de acrescentar alguma pauta sobre a questão do educacional, algum desafio, conteúdo, acrescentar algum material, solicitar alguma dinâmica específica, não sei, algo que tenha ocorrido, ou situação com os próprios jovens. Acho que operacionais, o Paulo sempre, quando tem alguma necessidade, ele faz já o contato, né? E basicamente ele já tem ações muito próximas, muito corretas, e só pega esse aval, né, para ter certeza. Edson, bom, estamos aí, que mês é hoje, Edson? Não, ainda estamos em agosto, Edson? Agosto. Então, mais alguns dias, Edson está aí junto com a Abre, completando 1 ano de aprendizagem. Já completei, comecei dia 1º de agosto. Mas a aula começou... Dia 16. Dia 16 de agosto? 16, a primeira turma. Então já comecei 1 ano, então. Foi show. Eu disse para a Yara, precisamos
de Um bolo. um negócio comemorativo aí e tal, bolo, rede social, e acho que passou. Mas ainda dá tempo, não fechou o mês ainda tem. Mas que legal, parabéns, Edson. Então, vai ser ainda, né, ainda melhor escutá-lo com essa experiência de um ano aí, com esse processo com a APE. Então tá, no mais, continua aberto, tá? Aberto, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, informes. Só para comunicar, nós estamos ainda, vamos lá, justificando. É um momento de transição na lei da aprendizagem. Já temos aí quase 2 meses que foi anunciado uma nova, né, uma avaliação da lei, uma minuta foi encaminhada, debatida com entidades para que algumas mudanças aconteçam. A principal delas é a questão dos cursos passarem de 20% para 30%, ou de 400 horas, que era o mínimo fixo, para, no caso de 23 meses, para 552. Então, Edson, né, o curso de 23 meses, se isso for aprovado, vai ser igual ao do 17. Vai ter encontro extras quintas-feiras, do início ao fim. Tá? Então, hoje nós só temos 17 meses, no 23 tem um teto de 400 horas, distribuídas dá um encontro por semana. Ele passando para 552 horas, vamos ter encontros extras durante todo o período. Mas ainda está sendo debatido, muitas entidades não querem, porque já é um processo, a lei começou, ela surge com 30%, todo mundo se adaptou, ok, passa por uma mudança, reduz, volta, agora, né, reduziu e não deu 2 anos, né, foi 21, agora completando 2 anos já vai voltar de novo para 30, então tem programas que nem concluíram, né, no caso o nosso, foram validados com 400 horas e eles já vão fazer nova alteração. Então com isso, já passo para você, Paulo. Com isso comentado, que é uma das alterações, e tem outras mais administrativas na hora de inscrição e registro dos cursos, por isso nós estamos com São Mateus do Sul, documentação no CMDCA parada, Recife está parada, Campinas está parada, quem mais? Porque o CMDCA, provavelmente também, sabendo dessa alteração, está aguardando, né, a publicação da lei para fazer novas exigências. Marilda, que acompanha em São José, sabe que também estão dando uma segurada, né, que tem esse cenário, principalmente na aprendizagem aí ocorrendo. Bom, enquanto isso, temos mais processos em Taubaté, ABC, iniciando, Santos, que tem né, também iniciando esse processo, e documentação efetiva que eu estou aqui trabalhando é Pelotas, tá? Mas São Mateus, Campinas e Recife já estão com toda a documentação pronta, aguardando resposta do CMDCA. Mas isso para que você saiba. Isso aí é um pouco ruim, né, Daniel? Muito. Porque as empresas, muitas delas, além de ter de fazer a obrigatoriedade de ter o jovem aprendiz, ela vai ter menos tempo de uma mão de obra dentro da empresa dela. Isso aí. Não, e aí eu acredito que vai até dificultar também tudo. Bem, eles vão ter aquele limite, né, que tem que ter. Isso, mas eu acho que estão jogando contra, né? Independente, eles vão ter que contratar. Porém, como você diz, é mais uma questão de argumentação lá, de comentar, é a lei, vai ter um momento de transição. Exemplo, vocês, São José, cursos de 23 meses estão validados com a carga de 400 horas. Então, é encontro por semana. Só que quem validar agora, vamos lá, com a nova lei, quem valida agora vai ter 2 extras. Então, você vai ter 2 anos para chegar lá e dizer, o meu é uma vez por semana. Vai ter uma janela, o outro vai estar com 2. Então, só que nesse caso, o benefício daqui a pouco é o outro que também, tá? Em outra região nós vamos estar prejudicados, porque é o concorrente que vai estar com curso de uma semana validado. Então, e traz muita insegurança para o empresário.
isso, né? Gera insegurança, um sentimento de insegurança. Ah, vai mudar, ano que vem de novo, vem outro ajuste, vem outra mudança. E tem condições da lei não sofrer essa alteração, principalmente no conteúdo, né? Ó, define, são essas horas, mas agora todo mundo vai fazer. Então, no entanto, é péssimo. Mas, Paulo, tinha uma pergunta, por favor? Quase que eu desliguei de novo. Você, na sua opinião pessoal, tá? Vamos esquecer a coordenação do projeto um pouquinho. Você acha que essa atitude, vamos dizer assim, essa mudança, inviabiliza os cursos de 17 meses? Porque se 2 vezes na semana ele já vem às quintas, com essa carga horária, praticamente ele vai vir toda semana, quinta e sexta, né? No curso de 17 meses. Não, na verdade, no 17 não vai mudar, porque a proporção é essa. Ele vai tá. A proporção do 17, então, não mantém. Ela se mantém normal. O 17 se mantém. O que vai acontecer no de 23 é que vai passar a ter quinta-feira. Então, na verdade, vai ficar, entre aspas, um pouco melhor de comercializar o curso de 17 meses. Ou não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. Só vai estender o prazo. Vai ser 17 ou 23 com o mesmo modelo. No início, 2 quintas-feiras extras, até o final do encontro. Né? Bom, vamos lá. Mas como você perguntou, os dois papéis, eu gosto sempre de marcar isso. Né? Como educador, pensando processos de aprendizagem e tal, é ótimo, né, ter mais formação como educador. Então, a gente trabalha para que tenha essa formação e que ela seja digna, de qualidade, significativa. No entanto, agora, quando eu penso como processo, entendendo o lado também do empresário, entendendo o lado das instituições, é péssimo no sentido de que, ora você reduz para 20, ora você aumenta para 30, ora reduz para 20, ora... Tá? De novo, são educadores, são salas de aula, tem planejamento. Hoje nós temos, Maringá ali são 2 turmas, né? São José é uma turma. Mas imagina quando tiver 10, quando tiver 15, para organizar isso, de valida curso, libera, inicia com menos... Isso é terrível, terrível, terrível. Para as instituições, para os empresários, para os jovens, porque ora está numa entidade que tem 2, 3 dias, ora está na outra entidade que tem 1 dia, e que fica fazendo, e que acaba no mercado da aprendizagem, criando um grande leilão, né, para além das taxas. É o leilão de tempo que o jovem fica na empresa. Então, quem disponibiliza o jovem por mais tempo, leva. Então, isso é muito, muito ruim, isso é péssimo. Bom, então esse é um panorama geral, só para que vocês saibam que tem um debate muito forte aí na lei da aprendizagem, muitas entidades estão se juntando para que essa mudança, pelo menos, não aconteça. O problema é que tem nesse balaio, entra também a questão do EAD. E como vocês já perceberam, São José, né, tá assim um negócio liberado, aí o pessoal fazendo algo que não pode, de acordo com a lei. Tem muita empresa, muita entidade querendo que se mantenha esse modelo de EAD, que não está sendo seguido. Esse é o interessante. Eu quero manter o EAD, mas eu estou irregular, mas eu quero manter o EAD que não... e aí argumentam a questão do tempo de curso, traz os argumentos válidos junto com o EAD que não vai ser liberado, né? Então acaba, em vez de criar módulos para atacar, não, eles colocaram todas as pautas juntas, o EAD é uma e o EAD não vai passar e deve prejudicar as outras. Então, mas vamos aguardar. Mas, o Edson, o EAD são instituições aí que querem? Muitas instituições querem, porque eles estão fazendo... Tem o CIEE é um dos que está querendo? Sim, porque eles têm... Porque na lei tem um negócio chamado EAD excepcional, que você pode criar um projeto lá e o Ministério do Trabalho consegue autorizar.
eu não sei o quanto que o CIE criou esse projeto excepcional. Eles sempre falam que tem, só que todo mundo pede, eu falo aqui de Santa Catarina, principalmente, tem uma briga com o CIE e, né, as outras entidades. O CIE tem as portas abertas no Ministério do Trabalho aqui, toda publicação tem lá logo do CIE, então tem uma afinidade muito grande que as outras entidades não têm. Só para eu entender, esse EAD, por exemplo, cada instituição dá o seu curso, certo? O Instituto Abre vai ter o seu EAD, o CIE tem seu EAD, ou tem algum portal que eles vão acessar e já vai ter ali as aulas? Não, e não vai ser mais necessário eles ficar captando empresa A e empresa B. Não, então vamos lá. Só para eu entender esse processo. O que é o EAD hoje permitido na aprendizagem? Tá? Ele pode ser realizado em municípios em que não existam entidades com sede. Então, município onde tem uma sede de uma entidade não pode ter EAD. Começa por aí. E tem gente aplicando nas grandes cidades. Segundo, esse município ele tem que ter um quantitativo de vagas de aprendizagem de até 100 jovens. Então, se esse município tem lá 100, né, tem 10 empresas, cada uma precisa contratar 10, dá 100 jovens, ok, então provavelmente é uma cidade mais afastada, longe, distante, então vamos aplicar, e não tem nenhuma entidade lá sede, né, presencial, vamos aplicar EAD. O problema é que essa é a regra, e a regra foi deturpada. Hoje está sendo aplicado, né, aqui em Florianópolis, o CIE aplica, a Renaps tem aplicado isso, o Paulo relatou aí de São José, que tem aplicado, a Iara verificou que o Gerar aplica em Maringá, tem módulos EAD que não são permitidos, mas a fiscalização está fazendo assim. Então, com a alteração agora na nova lei, eles querem apertar isso e tentando, de novo, tentando barrar, tentando trazer o processo de volta, porque eles não vão revalidar cursos nesse molde, tá? Porque tem uma empresa de um grupo que que participamos de aprendizagem, uma empresa do Rio de Janeiro aplicando curso lá no Pará, de um jovem contratado lá. Bom, primeiro, você precisa ter CNPJ no local. Além disso, EAD, você não tem sede lá, mas tem que estar disponível ainda, psicólogo, pedagogo, tal, precisa ter o CNPJ no local. E as empresas não têm nada disso, tá? Tem toda uma normativa. Eles estão fazendo como se fosse o modelo de escola privada, EAD privado, né? Para cursos privados, eu aplico para o Brasil inteiro, e não pode. Mas então, eu acho que isso vai recuar. Eu acredito que isso aí talvez entre, porque tem muito peixe grande, né, que é donos de EAD. Por exemplo, o jovem, o CIE. Você acha que quem que é o dono desse bacalhau? Não, isso entendeu? Então, é político peixe grande aqui no estado, em São Paulo, que é o dono do CIE. Sim. Entendeu? Então, esse bacalhau aí, meu filho, tem o dono e a coisa vai ver. E só não foi ainda plenamente, mas tem a Fundação Marinho, a Fundação Ayrton Senna, Somos e todas as outras, os grandes sistemas de ensino, eles estão ali babando para que isso possa ser aberto. Mas ainda não foi, porque, né, tem um olhar mais crítico, mais cuidadoso, de dar essa atenção para o jovem. Que é esse trabalho que vocês estão fazendo em sala de aula, e que vocês percebem que tem uma diferença gigantesca para o que seria, né, esse processo EAD. Então, por isso, ele ainda não passou, tende a não passar, pelo menos é a posição do Ministério ao apresentar essa minuta, né, praticamente reproduzindo isso. Não, nós entendemos que o atendimento do jovem, principalmente já que a lei tem um público que, né, prioritário para o atendimento, esse público não tem acesso à internet, não tem computador, vai acessar por celular. A pandemia mostrou que esse público não consegue realizar essas ações EAD. Então, ainda tem isso muito marcado, tá?
Então, EAD não deve ganhar espaço, pelo menos de imediato. Talvez no futuro, mas por enquanto ainda não. Mas, Paulo, eu acho que tinha pergunta e a gente não deixou você falar ainda. A sua mão está a minha mão está na frente do vídeo, tá? Da câmera. É que eu estava pegando informação no WhatsApp que a Yara precisa. Boa. Show. Mas a pergunta era aquela que eu tinha feito, se você acharia que ia inviabilizar ou melhorar o 17 meses. Certo. Não, tranquilo. Então, passando para o nosso próximo ponto, né, com esses informes diretos, quero destacar as turmas. Queremos destacar as turmas, como está o andamento, como estão nossos jovens aí, o processo, o que vocês podem falar a respeito. Quem começa? Eu posso começar. Eu acho assim que vai ser muito triste se entrar esse EAD, porque esse olho do olho é muito importante. Sim. E a gente vê o quanto eles necessitam, sabe, de uma direção, do questionar, sabe, da gente debater os assuntos tão importantes que é cada aula. Então, assim, a aula da semana que vem, eu ainda não abri, eu deixo para abrir, né, mais próximo. Então, fica aquela coisa, qual que é o próximo capítulo? Aquela coisa assim, né? Você fica querendo saber. Lógico que você sabe de todas as aulas, já bateu os olhos, mas você não se recorda o tema. Sim, então, cada tema é muito bom. Da semana passada foi do racismo, da discriminação. Foi muito legal. Foi um debate muito bom. Show. Então é isso. E faço a ressalva que você já tinha comentado anteriormente, que muitos desses jovens não têm esse espaço na escola, muito menos com as famílias, para conversar de maneira aberta. E aí encontram profissionais como vocês dispostos a fazer esse debate, de conversar ali abertamente, de esclarecer, de trazer as dúvidas, de mostrar, é assim, é assado, o que as pessoas pensam. Então, isso é muito bacana. Minha vez? Aqui em Maringá, as duas turmas, não tem nada assim, nada pontual para sinalizar de negativo. Nós mudamos de sala, estamos com uma sala maior, mais confortável, que é mais adequada, mas eu ainda vejo dificuldade em fazer a ferradura com 20 e poucos alunos ali. Não cabe na sala. Olha. Um do lado do outro fica assim, nós fizemos uma vez, mas eles distanciam muito do data show ali, né, do quadro. E aí não consegue ler, aí fica distante. Mas, fora isso, é uma turma muito boa, muito parecida, tudo na mesma faixa etária, né, na faixa de 17 anos ali, se entendem muito bem, e nunca tive problema de indisciplina, de confusão, nunca. Eles são muito simpáticos, nossa, tem sido muito bom os encontros, não tem nada, assim, pontuar, nunca precisei chamar atenção, nada. É bem maduro o ensino, é bem, assim, entrosado, e parece muito uniforme. São bons jovens e, assim, amadurecidos, é muito legal. Tem, às vezes, por exemplo, o último encontro a gente falou sobre orçamento, então a gente percebe que eu com 13 anos eu ajudava em casa, né? Eles não, eles agora com 17, que começa, de repente, pagar uma conta, né, alguma coisinha assim, não sabe o que é IPTU, o que é IPVA, então, o que é isso? O que é IPTU? O que é IPVA? Então, assim, tem imaturidade financeira, né, ainda. Mas, fora isso, é um grupo muito bom, e cada um tem muitas qualidades, e eu estou bem satisfeito com o desempenho individual de cada um deles. Legal, que bom, Edson, e essa sua sensibilidade, né, de perceber, opa, tem aqui os limites, né, o que eles precisam aprender, o que desconhecem. Então,
Paulo, Marilda, vocês têm trabalhado muito bem, e ao entrar em sala, sempre com esse cuidado né, de ter a análise, de perceber quais são os limites da potencialidade dos jovens, mas sem fazer aquele juízo de valor. E por isso que eles estão se sentindo bem em estar com vocês, tá? Porque vocês vão atuar, vão dar essa acolhida e principalmente aprimorar, passar informações, conhecimentos, e esse aprendizado surge. E essa sua experiência, né, Edson, de trazer, puxa vida, com 13 anos eu já trabalhava, de mostrar como é essa transformação geracional, de mostrar a importância, né, deles despertarem. Acho que nós ainda somos a geração, talvez o Paulo aqui um pouquinho mais novo, talvez, né, ainda. E você, Paulo, tem quantos anos? Desculpa. Faço 37 agora em setembro. 37, então tá. Eu vou para os 47, 48 agora. Então, são 10 anos, mais ou menos. Então vamos colocar, nós ainda estamos, né, ou fomos ensinados, ainda éramos uma geração de que tinha uma ideia, por mais que em casa existisse sempre amor, respeito, mas aquilo, 18, tinha como uma marca ali, né, 18 anos, 18 anos vai correr, vai fazer o seu, né? De certa forma era isso, nós crescemos com essa ideia. Hoje essa geração não, né? Essa geração ela permanece muito mais tempo, inclusive na legislação houve uma mudança que se considera jovem até 29 anos, porque eles estão permanecendo mais em casa. Sim. Né? Então, é de perceber isso. Só que essa permanência em casa não quer dizer que você não possa auxiliar, ajudar, contribuir. Então, isso deve ser o debate, levar sempre para eles. Muito legal. Bom, Paulo, algum comentário dos jovens, turma? Não, nada a declarar. Nada a declarar. A gente está com 2 aqui, né? Bem tranquilo. Show em partes, né? Depois a gente fala desse show. Mas são os 2, e até para o Edson saber, nós estamos, né, acompanhando a questão ali em São José, porque houve a saída dos outros 2 jovens, por isso as reuniões são um pouco mais frequentes, e o Paulo também nas visitas, nas suas saídas comerciais, nos contatos, identificou na região uma necessidade de cursos de 6 horas, né, em vez de 4. Então, nós estamos vendo todo esse planejamento, buscando informações, fazendo pesquisas para dar continuidade e ver, né, o que é viável com os cursos. E, Daniel, teve uma outra, fazendo a pesquisa, né, que pediram para eu fazer, tem uma outra particularidade, essa aí eu não contava. Algumas indústrias aqui, o CBO não é aceito, eles não permitem que essa molecada atue nas atividades. Por exemplo, a Vibraz, que trabalha ali com fabricação de artefato para defesa, né, trabalha com negócio de bomba, enfim. Nossa, a área salubre e perigosa. Isso, eles não são permitidos. Então, a Vibraz paga e a molecada fica de segunda a sexta no Senai. Eles pagam para estudar. Reverte em bolsa. Exato. Chamado... Eu ia comentar que é a chamada aprendizagem em laboratório. Tá? Que aí isso. A única que é diferente aqui é a GM. A GM é a única empresa que ela coloca, ela banca, né? O custo desse programa para eles deve ser bem caro. A questão de transporte, até da área que eles ficam, é a única empresa que eles vão realmente para a GM. Olha. Dentro da indústria aqui. Por que eu estou falando isso? A minha mãe, né, ela conhece uma moça que é do RH da Vibraz, e ela me passou as informações, e daí ela pegou informações com outros colegas para me ajudar, para me alimentar. Então, indústria, basicamente, quem manda aqui é o Senai. Sim. Isso daí não tem como fugir. Eles até... isso aí entra numa cota, né? Tem lá uma cota que ela falou que é da lei. Eles conseguem cumprir, porque o Senai aqui é meio fora do padrão, é muito grande aqui a instituição, porque aqui tem muita indústria, né? Então acho que eles foram se adequando, né? Isso.
Então, na indústria temos essa observação. De resto, eu percebi que é 6 horas mesmo. Certo. O que acontece? A lei da aprendizagem, ela é criada pelo Sistema S, né? Pelo Senai e o Senac, lá em 1942 e 46. Só que ela não desponta. Ela tem ações, breves ações, o Senai e o Senac fazem, mas só no ano 2000 é que aí ela se torna algo assim como um projeto nacional, a obrigatoriedade nacional, e ganha um novo patamar, que é esse que estamos inseridos. Mas ela guardou algo. Por ser criada pelo Sistema S, o Sistema S tem a prioridade ou a maior responsabilidade em atender as empresas. Em que sentido nessa prioridade ou responsabilidade? Porque as empresas, seja lá no comércio, na indústria, elas repassam, tem um imposto sobre o faturamento anual. Então, é da onde cobre os custos da aprendizagem. Por isso que ele é tudo gratuitamente, né, pelo sistema. Não, mas eles comentaram que tem uma taxa, sim, que eles pagam. Eles pagam uma taxa pro Sistema S, não é pro Senai em si. É por jovem, uma taxa de R$112, precisa alimentar, vamos dizer assim, esse Sistema S. Uau! Em outros espaços, por exemplo, tem locais totalmente gratuito pelo repasse que já é feito para eles. Eles vão cobrar taxas mínimas ali, um material ou outro, mas não como uma mensalidade. Bom, como o Sistema S não atende tudo, abre-se para as entidades sem fins lucrativos e hoje abriu-se para escolas técnicas também profissionalizantes. E escolas públicas com ensino médio também houve essa brecha, só que estados, municípios não querem entrar com isso, que né, envolve contratação de pessoal, mais salas de aula, muitos nem tocaram nessa questão da aprendizagem ainda, né, o sistema educacional público. Bom, então vamos lá nessa sequência. Mas aí depois a gente conversa sobre o comercial logo em seguida, Paulo. Bom, planos, só para destacar, para que vocês acompanhem, vou compartilhar aqui brevemente. Layout, a apresentação, janelas, aqui, plano. Todos conseguem. Carregou para todo mundo já? Começar com o plano aqui do Paulo. O Edson já passou por esse plano, né? Já faz um tempinho, deve estar com saudade já, pronto aí para retomar. Fala sobre a história do trabalho no Brasil. Então, o objetivo é discutir, assim, dar esse panorama da história do trabalho, né? Proporcionando um pouquinho mais de entendimento do contexto histórico dessas relações no país. Começa, como de praxe, orientações sobre, né, verificar ali a chamada, conversar com jovens, preparar o ambiente. Tem uma historinha, né, fala dos 5 minutos. Eu acho muito bacana uma historinha que eu, ao apresentar, já tive uma jovem, claro, porque fala aqui de perda, de falecimento. Ela tinha perdido, acho que dentro do período de um ano, tinha falecido o pai dela, e a historinha tocou muito ela, porque ela queria mais 5 minutos só com, né, se ela pudesse ter mais 5 minutos com o familiar dela. A historinha vai falar sobre isso, e ela ficou muito sentida, e todo mundo no encontro, né, ficou muito sentido naquele dia. Bom, o encontro abre sobre perguntando o que seria o trabalho, e eu lembrei agora, analisando, que falta aqui uma questão que para o Paulo, né, pelo menos o local onde ele está, sempre é muito propício para uma caminhada, para né, tal, aqui de utilizar uma pesquisa. Eu não sei porque não foi colocado, acho, foi adaptado até mesmo, mas tem um breve formulário com perguntas ali. O que é trabalho, o que é emprego, o que é trabalho formal, o que é trabalho informal. São cinco conceitos. E que o jovem, então, é convidado
né, o Edson ali, andar pela faculdade, né, perguntando para as pessoas, ou vai na frente ali, se apresenta, né, faz todo o processo de um pesquisador, claro, conversa com os jovens, instrui, ó, chega lá, diz seu nome, diz que é jovem aprendiz, né, da ABRE, que está fazendo um trabalho hoje sobre, está fazendo uma pesquisa sobre trabalho no Brasil e que gostaria de, se fosse possível, 5 perguntas. E as pessoas falam lá. E é interessante que né, o objetivo dessa pesquisa é perceber que as pessoas confundem o que é trabalho formal, informal, o que é trabalho, o que é emprego, e aí depois volta, então, para o encontro, né, eles fazem uma breve tabulação ali das respostas, né, qual foi o que foi mais respondido sobre um ou outro, e aí entra para tratar do tema. Eu não sei por que não está aqui, porque é uma atividade que deveria estar, mas eu vou incluir, tá, Paulo? Caso você queira, vou mandar o formulário, vai estar lá na pasta ainda hoje até o final do dia. Se puder mandar, eu quero sim. Sim, sim, vai estar. Já coloquei aqui a observação, incluí a pesquisa. Ela foi adaptada no sentido de que em sala os jovens falam sobre o que é o trabalho, o significado do trabalho para eles, colocam no saquinho, que eu acho que foi o que o Edson fez, talvez na época, e depois redistribui ali para ter uma conversa. Mas esse da questão do trabalho e emprego, da pesquisa, eu tenho que dar uma olhadinha por que não estava ali. Ou se está no outro encontro. Mas eu acho que não. Você não chegou a aplicar isso, né, de pesquisa, Eu né? fiz, eu lembro, eu não sei se foi nesse encontro, mas Então, eles será? fizeram pelo celular, entraram em contato com parentes, e Ah, fizeram verdade. pesquisa, Será que está em em sala outro? mesmo, as 5 perguntas, eu lembro. Então eu vou ver. Talvez esteja no outro encontro. Deixa eu ver Pode aqui. ser. Módulo básico. Será que eu me bola? É o sono, é o sono. Direitos trabalhistas, história do trabalho, sindicalismo, né? Ah, não, tá lá. 43, trabalho, emprego e desemprego. Tá lá. Então tá. Mas eu vou incluir uma outra atividade ali ainda. Mas então a pesquisa é depois, Paulo. Esquece. Né? Em outro momento vai ter essa pesquisa. É muito bacana de fazer. Bom, mas vamos lá. A atividade, então, sobre isso, o sentido do trabalho para os jovens. Né? Você tem 2, eles pedem para eles escrever, claro, não vai precisar colocar no saquinho, mas conversem a respeito. E aí tem um texto, qual o significado do trabalho em minha vida, a história do trabalho do Brasil, a parte expositiva. Tem 2 vídeos, são bem curtinhos, um fala dessas relações de trabalho no mundo e o outro depois no trabalho no Brasil. Então, dá para principalmente descrever como que o Brasil, por estar hoje, né, o conceito de país em desenvolvimento, mas que anos ou décadas atrás, como nós aprendemos, como nos foi ensinado, eram outros conceitos, né? No caso do terceiro mundo, de país subdesenvolvido. Nesse processo, sempre, muitas das relações demoravam de 1, 2, às vezes até uma década, né, para ter um impacto no país. O Brasil também tem um cenário, comparando com a Europa, de quase um atraso de um século. Enquanto na Europa a Revolução Industrial já tinha acontecido, indústrias desenvolvendo, nós ainda estávamos com a escravidão. Né? Quase um século de escravidão, enquanto a Europa já tinha trabalho livre. Então, esse paralelo que precisa ser apresentado para os jovens. E depois descrevendo que no início do século XX, né, no início de 1900, com o fim do trabalho escravizado, vem esse trabalho livre, mas que ainda está muito relacionado ao meio rural. Em meados do século XX, a gente começa a desenvolver a indústria para chegar ali nos anos 70, 80, com um parque industrial mais robusto, né? 50, 60 tem o estímulo, 70, 80 ele está mais robusto. No entanto, a partir dos anos 90, a parte de serviço é que ganha
importância, né? Ou pelo menos ganha o maior fatia, vamos dizer assim, do mercado de trabalho está no setor de serviço. Então, é trazer sempre esse comparativo de apresentar esse desenho para eles. Leia com os jovens, né, 11 frases que você nunca deve dizer no trabalho, aí essas 11 frases vão estar muito mais de orientação, né, daquilo, ó, de como você deve, como colaborador, deve se comportar, ou deve lembrar sempre, quando, em alguma situação, o que você pode ou não pode falar, o que deve falar. Tem uma pequena dinâmica ali sobre escutar uma música do Seu Jorge, que é o trabalhador brasileiro, perguntar para eles, né, o que traz a música, o que ela está descrevendo, e uma atividade final sobre o trabalho. Né? Coloca a palavra trabalho, né, vertical, né, cada letra ali, exemplo, e eles têm que buscar palavras, né, ou citar palavras que comecem com a letra T. Então, tempo, transparência, tradição, temperança, não sei, e tantas outras. Com R, respeito, responsabilidade, resistência, ok. E depois, com essas palavras, eles vão fazer ali um pequeno texto, uma pequena observação a respeito. Então, esse é o que envolve o seu encontro. Eu tenho uma outra dinâmica, que não é a pesquisa, mas para incluir aqui, e que vou fazer até o final do dia. No caso do... Bom, pergunta, Paulo, sobre esse ponto específico? Encontro? Não, tranquilo. Não, tranquilo. E passando para o ponto do Edson, né, que o encontro 83 é administração financeira pessoal. Então, eu discutia essa administração financeira, debater com jovens princípios para a formulação de acompanhamento do orçamento pessoal, familiar, compreender, Daniel, né? Oi. Desculpa, essa aula já foi dada. Ah, já foi? Então será 84? Semana passada. Ah, então tá. É Então, empresarial essa. Desculpa, então deixa eu... me Tranquilo. confundi ali. Deixa eu já... Estou vendo aqui no plano, é 84. 84, então tá, já carreguei aqui. Eu já preparei tudo, estou com o esboço aqui, mas... Pô, show. Então tá, então muda só o foco. O primeiro, trazendo esse ponto, o primeiro, tratar da administração financeira pessoal é importante, e o Edson já descreveu um pouquinho antes, inclusive da dificuldade, né, dos jovens de perceber, de identificar o que são esses impostos, as várias taxas, né, qual é o custo que ele tem de vida, eles desconhecem. Eles sabem que tem Wi-Fi em casa, mas não sabem. Às vezes tem, não sei, tem lá TV a cabo, né, os canais por assinatura, e, puxa, quem paga? É que nem... Sim, Daniel, tem um jovem que a família dele paga R$ 380 de TV a cabo. Nossa, né? Pega lá o melhor plano e vai. Sim, R$ 400 de energia, de água. Nossa, tem um Uau! custo mais de 5 mil. Uau! É, É grande, um padrão, nossa. E claro, durante o encontro, voltando nesse dos jovens, do orçamento pessoal, né, você vê esse grande contraste, né, entre as realidades. Então, isso é importante para que eles discutam, consigam perceber que há outras realidades para além da dele. Bom, mas agora, por que foi o encontro sobre orçamento pessoal antes do empresarial? É que o jovem ele perceba que na casa dele é importante isso, que na vida pessoal dele é importante, e se ele conseguiu, né, perceber isso, ter esse aprendizado, agora ele mergulha no orçamento empresarial. E vai ser a mesma coisa. A empresa está ali, mas, né, a empresa precisa vender, precisa produzir, precisa prestar o serviço dela, ter, por meio disso, essa receita para cobrir suas despesas. E aquele copinho, né? Aquele copinho de água que, opa, vou lá toda hora e arranco o copinho, a empresa diz, não, traz caneca, porque é sustentabilidade econômica e ambiental. Então, ele precisa ter esse entendimento. Sair da sala e a luz ficar acesa
o ventilador ou o ar-condicionado ficar lá ligado, no maço, né, no talo. Ele precisa ter essa noção. E aí, ao aprender sobre orçamento pessoal, agora ele pode mergulhar no orçamento empresarial, que é apresentar, então, as categorias, conceitos básicos aplicados à gestão financeira. Deve compreender, então, a importância do planejamento financeiro e parte do contexto das etapas que envolvem a tomada de decisão, então, numa empresa. Como sempre, parte inicial, historinha, ouça a voz interior, tal. Dinâmica de quebra-gelo, faria uma pergunta, o que ele faria com R$1 milhão? Tá? E aí, claro, tem a dinâmica ali construída, para depois ter algumas perguntas, fazer esse debate inicial com ele, e sempre puxando, né? Nossas empresas tomam decisões como essa. Claro que não, o desejo não é o mesmo, né? As necessidades não são as mesmas, mas como que você escolhe fazer um investimento, compra de uma máquina, aumentar o pessoal? Pergunte aos jovens se já elaborou algum controle financeiro, tá? E pessoal, mesmo principalmente na empresa, temos algum jovem atuando na parte financeira, Edson, aí em Maringá ou não? Na RH... Não, RH financeiro não... Diretamente, não. Tá bom. Então, tem uma atividade com glossário da gestão financeira, tem os conceitos ali distribuídos, e provavelmente você deve recortar, distribuir esses cartões para que depois eles possam, né, encontrar. São 50? 50? Oh, tem coisa. Eles vão levar um tempo para tentar, né, encaixar. Pô, será que esse é correto? Não é? Tem o texto Saúde Financeira na Empresa, 7 indicadores para ter atenção, parte de slides, vídeos organizando a rotina do setor financeiro, finanças da empresa, 7 indicadores dessa saúde financeira, texto Aprender a montar seu orçamento empresarial em 7 etapas, simular um orçamento empresarial. Então, o exercício que você fez com eles no orçamento pessoal, né, agora, de certa forma, é o exercício no modelo empresarial. Eles não vão ter, claro, muitas referências, mas minimamente, né, vão poder, por aproximação, vão poder pensar, porque já fizeram o pessoal, agora é projetar a empresa, né? E o texto especialista aponta os principais motivos que levam ao fechamento, então, das empresas, e um deles é a questão, né, desorganização financeira, falta de controle, principais causas de falências, a má gestão financeira. E aí, o alternativo, não sei se você vai usar, são vídeos com objetivos de exemplificar as consequências da má gestão. Aqui são vídeos, mas todos eles, eu acho que tem 15 minutos, se não me engano, e falam de grandes empresas brasileiras que vieram à falência por causa dessa, né, ou fecharam pela concorrência de mercado, mas principalmente por questões que envolvem as finanças. Empresas faliram, que você nem lembra, leitura e apresentação. E os 3 livrinhos. Os 3 livrinhos. Então, perfeito. Essa dinâmica do papel higiênico, você entendeu? Sim, vai espalhar e alguém vai passar no meio depois. Isso aí. Para depois pedir para eles terem muita atenção para não quebrar o papel, eles vão ficar tudo, né, com grande cuidado para poder esticar ele, sem arrebentar, porque é muito sensível e tal. E aí depois passa alguém correndo no meio, como assim? Eles vão ficar, vai dar aquele choque e você vai com a mensagem final para encerrar. Então, esses são os nossos 2 temas para a semana. Acho que Yara acessou, seja bem-vindo, Yara. Nós estamos quase finalizando, mas ainda tem a parte do Edson, né, os comentários dele. Não, fiquem à vontade. Que ele foi convidado, então, naquele sentido de fazer uma fala aí, 5, 10 minutos, meia hora ele tem, se não me engano, para falar dessa experiência, que é 1 ano, Yara. Então, o Edson completou já 1 ano aí, dia 16, quando começamos o curso. Sério? Parabéns, Edson! Vou sair de férias agora. Claro.
Boa. E aí eu encerro com a mensagem final e a gente passa para Maringá e libera o Edson. Então, Edson, o tempo é seu, fique à vontade aí para comentar. Não, é rapidinho. Eu estava pensando, refletindo, né, nesse um ano, e foi muito interessante, porque parece que as experiências que eu tive, profissionais, educacionais, me trouxeram até aqui. Os últimos 4 anos que eu trabalhei na faculdade, aqui na Sesumar, que ela é muito grande, né, tem mais de 1.000 polos, eu trabalhei na parte, como que chama? Pró-reitoria. Trabalhei na pró-reitoria, num departamento que treinava professores. E eu participei da elaboração de um livro, eu vou mostrar aqui, esse é um livro aqui, eu fiz parte do grupo que pesquisou o conteúdo e fiz a revisão, que fala sobre metodologia ativas. E a gente já discutia isso já com os professores, né, há algum tempo, que sair do ensino tradicional, que o foco é no ensino, para a aprendizagem, que o foco é colocar o aluno como protagonista, né? Metodologia ativa, o aluno, através das metodologias, ele vai aprender ali, e eu achava isso muito interessante. E aí, minha surpresa, ao vir para o Jovem Aprendiz, que esse é o foco, é a metodologia de o aluno como protagonista, usar as metodologias, né? E, inclusive, nesse livro tem 100 sugestões para usar as metodologias, né? Inclusive, está desligado, no celular, né? Vamos disponibilizar esse livro aí. E é interessante porque eu estudei isso, então, vários anos, e quando eu saí de Sesumar, vim para a Abre, e posso aplicar isso, posso aplicar o que eu aprendi, e é exatamente o que a gente é estimulado a fazer, e nesse um ano eu percebo que dá certo. Os alunos, eles gostam de participar, eles gostam de dar opinião, de estar envolvido, de fazer dinâmica, atividade, eles perguntam, o que vai ter de atividade hoje? Qual que é a dinâmica? O que nós vamos fazer? Não é o que você vai nos ensinar, mas o que nós vamos fazer hoje, né? Aí a gente aprende. E isso tem sido muito bom, eu me sinto muito feliz de poder aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Tem até um pensamento no começo que diz assim, no livro: conte-me e eu esqueço, mostre-me e eu apenas me lembro, envolva-me e eu compreendo. Então, é através do envolvimento, da participação. E isso eu posso fazer em todos os encontros. Então, isso me deixa muito feliz. É isso. Legal, muito obrigado, Edson. Fernando, seja bem-vindo, que entrou na sala. Nós já estamos encerrando aqui, tá, Fernando? Mas que legal, Edson, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Não, mas só para você se situar, Fernando, o Edson estava fazendo uma fala, ele está fazendo 1 ano na Abre, no Instituto Abre. Já? 1 ano. Então, parabéns, Edson. Rápido, parabéns. Quando é que faz 1 ano? Data? Ele iniciou início de agosto, a turma dia 16. Ah, é? Isso. Então, depois passa ali para nós, Edson, exatamente a data que você começou. 1 de agosto. Dia 1º de agosto é 8, 7? 8. 8 de 2022, é isso? Isso mesmo. Hã? Tá travado. Isso aí, 22. Isso mesmo. Beleza. Parabéns. Já faz o tempo passa Eu rápido. agradeço pela oportunidade. É um privilégio. Edson, eu também agradeço todo o teu empenho, tua dedicação, o feedback que a gente tem da tua atuação é ver os alunos, né, os aprendizes te avaliando bem, a turma integrada. Eu acho que você só está de parabéns, e eu, particularmente, só tenho a agradecer todo o seu empenho, sua dedicação. Parabéns. Muito bom. Bueno, então, eu já rasguei cedo aqui para o Edson antes, vocês não estavam, Marildo e Paulo, né, acompanharam, mas só para encerrar nossa parte do educacional, vamos sempre deixar um registro também aqui, um breve texto, mensagem final,
Teve. Bom, mas agradecer, Edson, então, mais uma vez, pelo comentário, é isso, essa acolhida, e essa mensagem final tem a ver com essa relação que você também está apontando. Esse está no livro, o Edson, que aplicou já o conteúdo, que é da Yara e do Eduardo Xavier, que são caçadores de bons exemplos, né? Um casal que largou tudo, eram publicitários e tal, mas estavam um pouco chateados que só viam notícia ruim no mundo e tal, e eles perguntaram, pô, não é possível, tem que ter gente fazendo coisa boa, alguém está fazendo bem aí nesse país, em algum lugar. E eles, né, largaram tudo lá, venderam os negócios, entraram num carro e começaram a percorrer o país atrás de bons exemplos. Então, tem um vídeo que nós utilizamos sobre eles no encontro de voluntariados, se não me engano. 15 minutos. Parece. 15 minutos, e é excelente, extraordinário o vídeo, 15 minutos, muito bem, né, pontual, e que atinge o jovem de maneira direta. E tem o livro, né, a partir do contato com o vídeo, eu comprei o livro para ler. Então, são duas mensagens curtinhas que eu quero deixar com vocês. Duas frases aqui que é a Yara, né, charada da Yara, que acaba escrevendo o livro, relatando. E, de novo, destaca o que o Edson, nesse processo, já falou. Ela diz que precisamos urgentemente mudar nosso olhar. Precisamos urgentemente, né, abre aspas anterior, parar de dar destaque aos crimes e começar a valorizar quem está construindo um mundo melhor. Precisamos urgentemente acreditar que todo mundo pode mudar o mundo para melhor. Mais à frente, ela vai destacar, abro aspas, o filósofo René Descartes cunhou uma frase famosa: penso, logo existo. Imagine se completássemos: penso no próximo, logo existo. Ajudo o próximo, logo existo. Não existe forma pior ou melhor de solidariedade. Basta sentir e amar verdadeiramente o próximo, sem preconceitos, sem interferências, sem julgamentos, a ponto de querer fazer o seu máximo do fundo do coração. Essas frases que, né, fecho aspas, que selecionei, elas falam do papel também de educador. E que, se vocês, Paulo, Marilda, né, perceberam, o Edson traz isso. Esse papel do educador é o papel que vocês estão desempenhando também agora, né, se inserindo como educadores, como instrutores, nesse ambiente de sala de aula, de transmitir ali o conhecimento, de aprender junto, de aprender com o jovem. E para que isso possa acontecer de uma forma correta, duradoura, precisa de acolhida, precisa de amor, precisa de respeito. E é o que vocês estão oferecendo aos jovens. Por isso eles têm o desejo de voltar, né? Nós só queremos voltar num lugar onde somos bem recebidos, onde nos sentimos bem. E por que nos sentimos bem lá? Porque as pessoas nos reconhecem, elas nos valorizam, elas nos veem. E vocês estão fazendo isso. Então, muito obrigado por levarem, né, essa cultura organizacional aí, cultura organizacional e educacional do projeto Aprendizado, e que possamos transformar ainda mais a vida desses jovens e muitos outros que estão aí esperando essa oportunidade para conhecê-los e para vivenciar esse mundo do trabalho. Então, por aqui eu encerro a reunião da parte educacional. Não sei se Marilda, Paulo, Edson gostaria de algum comentário sobre essa parte, e aí depois, Edson, pedimos, né, você vai estar liberado, e aí segue a questão comercial. Então, além de agradecer pela oportunidade, eu me sinto muito bem fazendo o que eu estou fazendo. Só um detalhe, 1 ano de trabalho, eu não tenho nenhuma falta, nenhum atraso, né? E eu comento isso com eles, né? Que é possível, você consegue trabalhar 1, 2, 3, 4 anos sem faltar, sem chegar atrasado, dando o melhor que você pode. E eu vejo na turma, a gente tem um índice muito baixo de ausência ali. Eles vão, eles gostam, né? Então, através do exemplo, a gente ensinar. E eu espero, eu sei que com a idade, chega uma hora que tem coisas que você não decide, mas eu decido que eu não vou faltar, não vou chegar atrasado, eu vou fazer, vou ser profissional, vou ser maduro, né?
E eles precisam ter esse entendimento, né? Não é faltar por qualquer coisa, não chegar atrasado, não é sair mais cedo, né? A gente fez um contrato, vamos cumprir a nossa parte para se sentir bem, né? Que maravilha. Ótimo, Obrigado. Além de ser um educador muito sábio, né, o principal é o exemplo como educador. Então, obrigado. Obrigada, Edson. Opa, antes de sair, só uma coisa do nosso registro. Hoje o Fernando está aí, então vai sair na foto. Ah, cara crachá. Perfume. Sorriso, projeto Aprendiz abre. Foi.